Então, agora nós vamos apresentar uma visão evolutiva da aprendizagem. O nosso grupo é composto pelo Elson, por mim e pela Solange. É também, né, do livro Holding Happens, o capítulo 4. Esse capítulo se baseia nesse artigo que está aí à direita, Evolutionary Information Education Science. O nosso artigo aqui, né, que trata nesse capítulo, é sobre psicologia evolucionária, uma ciência da educação evolutivamente informada. Então, essa psicologia evolucionária é uma abordagem que vê a natureza humana como produto do conjunto universal de adaptações psicológicas evoluídas para problemas recorrentes no ambiente ancestral. Ou seja, traz para o desenvolvimento psicológico e consequente desenvolvimento cognitivo também a ideia da teoria da evolução. A psicologia educacional evolucionária, então, vai trabalhar em cima da evolução no pensamento cognitivo, no processamento cognitivo. E ela é o estudo da relação entre o conhecimento e as habilidades populares, então, o que se aprende no dia a dia, com a cultura, com a sociedade, no ambiente em que se vive, e os vieses inferenciais e atribucionais que os acompanham. Ou seja, todos aqueles insights, aquela intuição, aquelas ideias que surgem por estar vivendo em sociedade. Visto que eles influenciam a aprendizagem acadêmica em contextos culturais evolutivamente novos, especialmente em escolas. E aí nós temos, apresentado pelo autor, o aprendizado primário e o aprendizado secundário. O aprendizado primário está ligado ao básico, né? O que se nasce sabendo, como se diz popularmente. O mover-se, o falar, o relatar algo que foi visto, que foi compreendido. Isto se nasce sabendo até... a Lucimara falou, né? Deu um exemplo lá de jogar alguém na água para aprender a nadar, né? Então, tem muitas situações que não precisa jogar alguém na água para aprender a nadar, a pessoa aprende ou já nasce, como se diz, sabendo. Nesse aprendizado primário, se fala também da psicologia social, biologia social e física social. A psicologia social é a nossa capacidade inata de explicar e prever o comportamento e o estado mental dos outros, de tal forma que a gente saiba lidar com isso. Então, a pessoa fez uma cara feia, não gostou do que eu falei, ou esse ambiente não está legal porque as pessoas não estão num clima legal. É uma habilidade inata nossa. A biologia social está como classificamos e raciocinamos sobre o mundo orgânico ao nosso redor. Então, é toda a questão de aquele animal é perigoso, essa comida é boa, essa comida é ruim, a árvore nasce, cresce, dá frutos, morre. Então, são isso que a gente percebe e vai entendendo justamente está vivendo no ambiente que tem o biológico ao nosso redor. E a física social. A percepção humana não tem nada de fenômenos físicos básicos. Como o pessoal diz, nossa, que cálculos físicos, né, são feitos quando se vai atravessar a rua, né? Qual é a distância que eu tenho que atravessar, o carro está vindo lá, em que velocidade. Se fosse colocar tudo isso em equação e montar essa equação e resolver o problema, a pessoa deixava de atravessar a rua ou seria atropelada, né? E a gente faz isso de uma forma inata também. O aprendizado secundário está ligado já ao conhecimento cultural, algo que se assiste, se acompanha, se lê. Um currículo escolar, também é aprendizado secundário. O ler, o escrever, o fazer uma conta de matemática já está ligado não a algo inato, mas a algo que se aprende depois. Por isso, secundário. Aí o autor começa a discutir como é que as crianças aprendem, né? Como é que bebês e crianças pequenas aprendem e podem fazer essas coisas? Como eles aprendem a falar, aparentemente sem esforço, mas alguns anos depois aprendem a ler e a escrever a mesma língua com grande dor e dificuldade. E aí se coloca até né, a gente pode trazer exemplos de como é difícil aprender a falar uma segunda língua quando se quer aprender a ler ela primeiro. Enquanto que crianças, né, as crianças ouvindo aquilo, não interessa para como é que é escrito, como
aquilo é estruturado gramaticalmente, mas ela repete aquilo ali. Tanto que, quando a criança fala, eu fazia isto, ela está seguindo uma lógica que ela percebeu, né? A pessoa fala de comer, fala comi, de fazer, eu fazia. E nesse ritmo ela vai aprendendo e se desenvolvendo. E por que as crianças também de uma classe dão mais atenção umas às outras do que aos trabalhos escolares? Aí está ligado, né, com um texto também evolutivo, né, de que está no processo de socialização, de se criar um grupo, e aquilo que é apresentado na escola não faz parte desse processo. O David Garr, então, responde a essas e outras perguntas observando o aprendizado das crianças por meio de lentes evolucionárias. Então, para ele, ver estudar a aprendizagem do ponto de vista evolucionário leva a novas percepções sobre o aprendizado, sobre o aprender. Isso pode nos oferecer uma explicação de por que as crianças são incessantemente motivadas para algumas coisas e para outras não estão nem aí, né? E por que certas formas de aprendizagem são tão populares e outras são tão impopulares, ou por que certos conseguem levar suas disciplinas de um jeito que agrada e outros não, para mesmo as crianças. E aí você entende que aprendemos muita coisa automaticamente, isso sem fazer nenhum esforço. Parece que aquilo é automático, ligado no automático. E para o autor, a razão parece simples. Ou seja, aprender certas coisas é geneticamente programado em nós como resultado da seleção natural. Então, é isso que o autor nos traz. Nós temos uma propensão a aprender determinadas coisas de forma mais fácil porque a seleção natural nos trouxe a isto. Então, certos tipos de aprendizagem são embutidos em nós por meio de nossa evolução. Assim, aprendemos a reconhecer rostos olhando e comparando. Aprendemos a falar ouvindo, aprendemos a caminhar por tentativa e erro. É só lembrar de uma criança aprendendo a andar, o quanto que ela, né, se organiza ali em 4 apoios e depois tenta botar somente 2 apoios e quantos tombos ela leva até descobrir como gerenciar o seu centro de equilíbrio. E ninguém explicou para ela, olha, você tem que organizar seu centro de equilíbrio, não pode deixar a bundinha muito para trás, nem o braço muito para frente, senão você cai. Então, formas de aprendizagem que nós, como espécie, evoluímos especificamente para adquirir ao longo de muitas gerações. Essas primárias ou biológicas ou evolutivas. Comunicação ouvindo e falando, uma língua nativa. Uma segunda língua já é mais complicado. Reconhecer rosto, comunicarmos uns com os outros, a imitação, todas as relações sociais e aprender estratégias gerais de resolução do problema. Isso é algo que o autor nos traz como vem da nossa evolução. Então, qualquer aprendizado ligado a isto é mais fácil porque nosso cérebro está preparado para isso. E como adquirimos estes conhecimentos primários? Inconscientemente e sem instrução explícita. Então, é o que se diz como aprendizado, né? O que a gente já traz, já sabe de forma natural, aprendizado nato. Por pertencimento ao grupo social, dessa forma não precisamos ser ensinados. Então, por estarmos num país, nós sabemos a língua nativa daquele país sem dificuldade, porque fazemos parte daquele grupo social, aprendemos a atravessar a rua, porque moramos num local que tem rua com automóveis, nos colocaram ali comentando que tem que olhar para um lado para o outro. Então, isso a gente grava. E também armazenamos conhecimento biológico primário diretamente em nossa memória de longo prazo, sem processamento consciente na memória de trabalho. Então, tem coisas que a gente nem entende como aprende, mas o nosso cérebro adquire aquela informação, a gente não passa pela memória de trabalho no sentido de que, estou aprendendo isto. E ela vai para a nossa memória de longo prazo e está lá armazenada. E um dia, quando precisamos daquela informação, daquele conhecimento, ele é facilmente resgatado, sem termos compreendido ou parado para compreender como colocamos aquela informação dentro da nossa mente.
Bom, então o conhecimento biologicamente primário, que são as habilidades, os conhecimentos evolutivos que adquirimos naturalmente como falar, eles são muito mais prazerosos aos estudantes, aos alunos, porque eles já têm a predisposição de aprender aquele conteúdo diferente de algo que a gente vai ter que fazer com que ele se esforce a aprender, fazer ele aprender a escrever, a aprender a ler, é algo que é imposto a eles e foge, então, desse conhecimento biologicamente primário. Então, nesse conhecimento biologicamente primário, na linguagem cotidiana, as pessoas entendem que é o termo que significa que um animal mais forte derrotará o mais fraco e assim sobreviverá. Então, é a lei primária da selva, né? O mais forte vence o mais fraco e assim segue a vida, né? Então, a sobrevivência do mais apto diz respeito à evolução para descrever o mecanismo de seleção natural, que o termo que o Darwin usou. Então, a adaptar-se e a ter aptidões, eles auxiliam nesse processo de vencer o mais fraco. E já a seleção natural, então, é um conceito biológico que se refere apenas à força reprodutiva, ou seja, o sucesso. Pode seguir, Fabiano. E dentro desse contexto do conhecimento biologicamente primário, também a sobrevivência de qualquer forma de vida será de maior chance se ver o suficiente para poder se reproduzir e, assim, poder cuidar de outros descendentes e dar continuidade à sua espécie. Então, ele vai ter condições de ter uma sobrevivência maior na sua linha. Assim como a planta, o animal mais apto é aquele que é o mais apto do que os outros e apto em deixar outras cópias de si mesmo, quando possível, a gerações sucessivas. Conhecimento cultural ou secundário. Então, aqui tem um tipo de conhecimento que as pessoas adquirem para poder participar da sociedade. Então, aquele conhecimento que adquirimos e transferimos de forma consciente e não evolutiva para as gerações seguintes. Então, é aquele momento que a gente vai ter que forçar um pouco para que haja o aprendizado desse conhecimento. Como até o Fabiano já comentou, algumas situações de ler, escrever, trabalhar com o computador, o fazer matemática, que exige bastante do estudante, e pesquisas em redes sociais, em meios tecnológicos e ferramentas como a internet. Assim como, então, a aprendizagem escolar é uma aquisição cultural, então, o domínio biologicamente secundário do conhecimento, e não existe motivação intrínseca para isso. Então, eles têm que ser moldados por um professor, moldados por um livro, estimulados por um educador para que haja esse conhecimento. Então, até que na lateral fala, torna a informação acessível para muitas pessoas por meio de suporte de informações, como professores e livros. Então, essa motivação para o estudo ela precisa ser adquirida e despertada no estudante. E o comportamento de estudar ela é motivado pelo desejo de controle sobre os recursos ecológicos e sociais. Pode seguir, Fabiano. Nesse contexto, também a aquisição de habilidades secundárias somente ocorre através do esforço e dedicação. Então, por isso que ela não brilha os olhos do estudante, assim como foi aquelas aprendizagens primárias, que são biologicamente já organizadas para que para que aconteça. Então, demandando recursos de processamento controlado e exige, então, a pedagogia de quem vai auxiliar nesse processo de ensino, né? A aprendizagem depende da integração de forma nova aos conhecimentos previamente adquiridos. Então, é importante levar em consideração os conhecimentos que o aluno já traz. E aí, a partir deles, integrar novas informações para que haja o processo de conhecimento e aprendizagem. Então, o autor frisa essa parte de destacar os conhecimentos prévios do estudante, que é bem importante. Então, quanto mais conhecimentos estiverem disponíveis, mais facilmente essa integração ocorrerá. Pode seguir. Então, em relação também ao conhecimento cultural ou secundário, então, para sobreviver em condições sociais e ecológicas diante da rápida mudança, as pessoas desenvolveram a capacidade sistemática de resolução de problemas. Então, com isso, suprimiram as tendências inatas de explorar ingenuamente e passaram a apresentar uma forma mais sistemática de resolver problemas. E a nossa capacidade, então, para a aprendizagem secundária é, no entanto, um ponto de vista evolutivo muito mais jovem e não desenvolvida quanto a nossa predisposição para a aprendizagem primária. Então, a aprendizagem primária é uma aprendizagem com muito mais tempo de história, né? Porque ela já vem, já traz, a criança já nasce com essa predisposição, enquanto que as outras habilidades, elas estão sendo desenvolvidas e estão sendo aprimoradas anos após ano. Então, é alguma coisa muito mais jovem do que aquilo que a gente tem já como predisposição genética.
E em situações cotidianas, então, podemos confiar em heurísticas, ou trazer a parte histórica, regras práticas e mnemônicas. E tá até tipo curar o que era essa palavra. Então, é as memórias que o Fabiano comentou, que elas estão ali e elas podem ser acessadas no momento que a criança precisa, né? Então, em nosso cérebro, para dar significado ao mundo ao nosso redor de forma mais rápida e autonômica, então, automática. Então, ela traz a ideia daquilo que já foi aprendido e pode ser resgatado em qualquer situação. Daí vem a nossa capacidade de percepção. Se é um amigo ou um estranho, se é um... Pelo estado da boca dá para ver se a pessoa está feliz, triste, zangada e assim sucessivamente. Agora, colega Solange continua. Oi, gente. Desta forma, concebe-se que a aquisição de conhecimento na escola não acontece automaticamente. É preciso esforço, é consciente e ocorre na memória de trabalho. Então, o fato dessa aquisição depender de esforço, depender de motivação e depender até mesmo das metodologias de ensino que acontecem naquela sala de aula, porque são essas metodologias que estimulam, né, a motivação e o interesse do aluno. Então, foi interessante também o estudo desse texto, para que a gente refletisse um pouco, né, sobre isso. Inclusive, já fazendo a articulação com o conhecimento primário, né, que é o conhecimento inato. Desta forma, para a gente compreender o melhor, né, porque as crianças precisam de ambientes que sejam adequados à sua realidade e que traduzam, né, motivação, que traduzam brincadeira, e por aí vai. A psicologia evolucionista, ela nos ajuda a entender por que os alunos aprendem certas coisas facilmente e com muita motivação, que é o que o Elcio falou, a aprendizagem primária. E por que outras atribuições lhe custam mais esforço, que é a aprendizagem secundária? Imagine para uma criança, né, que por natureza, a brincadeira para ela é muito interessante. E, de repente, ela vai para a escola, e na escola, aquele ambiente que é de aprendizagem secundária, aquele ambiente não tem nada a ver, né, com o ambiente natural dela, porque a criança em casa está o tempo inteiro brincando, né? Mesmo que a casa dela seja pequenininha, mas aquele ambiente ali é o ambiente de brincadeira dela, e ali tem vários brinquedos para que ela se divirta. Os pais geralmente contam histórias, ou colocam histórias na televisão, ou colocam um desenho animado, né? E, de repente, quando ela vai para a escola, a professora só quer que ela aprenda através daquela lista de exercícios que ela expõe ali na mesinha, aquela lista de exercícios na mesinha já traduz para ela um ambiente de prisão, porque ela é obrigada a ficar presa ali naquela mesinha até que termine aquela atividade, entendeu? Então, é nesse sentido que o autor articula, né, a ideia da psicologia evolucionista com a da realidade, ou a da evolução, a aprendizagem inata, a aprendizagem que já é própria do aluno, naquele ambiente que é natural para ele, né? No caso, a criança. E o ambiente da escola, que às vezes é completamente, né, diferente, distante daquele que é natural. Por mais desinteressante que seja aquele ambiente da casa dela para a gente, entendeu? Mas para ela, aquele ambiente é de ludicidade. É o ambiente dela, ela faz o que ela quer, ela pula, ela pinota, ela sobe no sofá, ela sobe na cama, entendeu? Então, é nesse sentido que ele faz essa comparação. Pode ir, meu amigo. Então, para as crianças aprenderem corretamente, deve-se considerar que as crianças terão que suprimir suas tendências naturais. Quer dizer, o ambiente de brincadeira, né, de aprender naturalmente, ele tem que ser suprimido para que ela se adeque àquele ambiente que você está propondo na escola. Isso exige esforço, né? É uma mudança brusca para a criança. Então, as crianças elas terão que aprender de uma maneira diferente daquela que aprendem no ensino fundamental. E quando ele diz de uma maneira diferente, ele está tratando desse ambiente, que é um ambiente desinteressante para a criança, né? Que é aquele ambiente formalizado, que às vezes as crianças não podem nem levantar da cadeira, as crianças não podem nem falar, não podem nem gritar. E isso é próprio da criança, né? Então, a instrução direta,
Também exige a instrução direta por alguém com experiência. E esse alguém com experiência é preferível para o aprendizado secundário. Mas quando ele fala também desse alguém com experiência, ele trata também de um profissional qualificado, né? Não é só a pessoa com experiência, tá? Que tem uma qualificação adequada para aquele status, né? Pode ir. E ainda continuando, né? Para que as crianças aprendam corretamente, você tem que estimular a motivação para a aprendizagem evolutivamente, ainda considerando a aprendizagem natural, a primária. E, para tanto, os professores devem buscar melhorar a área cinzenta entre a aprendizagem primária e a secundária. E essa ideia de área cinzenta é o distanciamento que existe entre a aprendizagem primária e a secundária. Esse distanciamento é que ele chama de área cinzenta. E o professor, ou os pais, devem se utilizar de uma linguagem próxima do entendimento da criança e que traduza entretenimento. Como, por exemplo, contar uma história. Seja para trabalhar qualquer conteúdo, é interessante você contar uma história, porque o contar história, ele desperta o interesse da criança, a curiosidade, tá? E esta história tem que ser aproximada da realidade dela, não somente numa linguagem que seja próxima dela, mas também que seja próxima da realidade dela. Pode ir. E sobre a aprendizagem, é muito importante observarmos. As pessoas têm um foco natural nas coisas que são importantes para a nossa sobrevivência. Aprender sobre isso é muito fácil. Agora, aprender na escola requer esforço e uso ativo da memória de trabalho, e isso dá trabalho. Estudar dá trabalho. Pensar, né, no conteúdo de forma, ou seja, formalizado, isso dá trabalho. Dá trabalho para a gente, eu estou morrendo, porque eu estou estudando uma teoria que está me consumindo todas as energias. Imagine as crianças. Eu tenho que ler aquele texto uma vez, duas vezes, três vezes, para que eu consiga compreender qual é a ideia do autor de fato, né? Você imagina uma sala de aula com crianças presas ali naquela cadeira, sem poder gritar, sem poder brincar, e às vezes o professor nem sequer se predispõe a contar uma história, a cantar uma música com a criança, entendeu? Então, são essas coisas que a gente tem que despertar para que, de fato, né, se estimule as crianças para a aprendizagem escolar. Todo mundo aprende a falar e a ouvir sem escola, e isso foi muito claro aí no início da fala dos meus colegas. Agora, aprender a ler e escrever só é possível com instrução explícita, a não ser que seja um aluno especial, como a colega falou aí logo no início. Os alunos, eles precisam ser ajudados a equilibrar seus próprios interesses juntamente com os interesses da sala de aula. E se o professor não demonstra interesse, né, por aquele assunto, por aquela abordagem, se eu não demonstro interesse, se eu não demonstro alegria, né, para estar trabalhando aquilo, imagine o aluno. Quando eu estava lendo assim, essa parte, eu pensei muito assim, que tem professor que diz, olha, é muito difícil esse conteúdo, viu? Mas a gente chega lá. Quem é que não já ouviu isso, né? Então, quando a gente fala é muito difícil, a gente já está plantando na criança que não é uma coisa agradável para ela, entendeu? Então, mesmo que seja um pouco complexo, mas a gente tem que começar, olha, vocês vão amar esse conteúdo. Vai ser muito legal a gente trabalhar com trigonometria. Vai ser uma belezura, entendeu? Porque, de fato, se a gente já pintar o bicho, né, antes de abordar, certamente que eles não vão ter interesse por aquela aprendizagem. Os alunos são capazes de desenvolver habilidades sociais, com certeza, né? A amizade com o colega, o relacionamento entre pai e filho, o relacionamento entre aluno e professor, mas devem aprender a aplicação específica de domínios apropriados dessas habilidades, né? As limitações entre as relações, né? Mais ou menos nesse sentido que ele aborda. E você pode motivar os alunos conectando-se com a sua forma natural de aprendizagem. E esse, eu acho que é o nosso dilema, né? O nosso desafio, né? Está sempre procurando uma maneira de motivar os alunos. Pode ir, já estou onde? Ainda considerações. A criança aprende através de desafios
em um ambiente atrativo e organizado. Isso são as considerações relevantes, tá? A criança aprende através de desafio em um ambiente atrativo e organizado. E organizado para atender às expectativas dela. Não é para atender à expectativa do professor, não. Organizado de uma maneira que a criança se sinta fazendo parte daquele cenário, tá? E, ao ser desafiada, ela adquire novas formas de pensar, provocando a imaginação, o desenvolvimento da sensibilidade e a construção do conhecimento. Quando falamos de desenvolvimento do conhecimento secundário, não podemos deixar de ressaltar aspectos importantes, tais como a criança não se desenvolve de forma linear. É uma espiral, né? É o vai e volta. Muitas vezes ocorrem avanços e retrocessos. É o vai e volta. Às vezes ela tem aquela aprendizagem bem súbita, né? E de repente você, parece que está desaprendendo, né? Mas são esses avanços e os retrocessos, né? Mas não quer dizer que ela não está aprendendo. É natural. O desenvolvimento da aprendizagem é um processo gradativo. Ele possui várias fases. Isso a gente também já estudou aí, né? Nas teorias aí do Piaget e por aí vai. A falta de estímulos ou o excesso pode interferir nesse processo, levando a dificuldades futuras, né? É o que a gente acabou de abordar. Na verdade, a gente assume o papel do maior motivador, né? Se a gente não demonstrar motivação, imagine, comparar, né? Até as ações mesmo. Vamos colocar aqui o professor Agostinho. Quem é que diz que estudar as teorias é uma coisa interessante, né? Mas daí, a abordagem dele, de repente, traduz motivação para a gente, né? Tanto que a gente correu atrás até desses textos em inglês. Não foi nada fácil, mas tudo bem, professor, foi bom. Cada sujeito é um ser único. Por isso é preciso respeitar o seu tempo e suas necessidades. A falta de estímulo, já falei. E se cada criança é um ser único, não devemos fazer comparações entre elas, mesmo que tenham a mesma idade. Umas avançam mais rápido e outras mais lentamente. Cada aluno tem o seu tempo de aprendizagem. Também a gente já aprendeu isso, né, na psicologia. E claro que não poderia deixar de faltar um pensamento para fechar, né, as nossas reflexões. A mente é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ela fica. E mais ela pode se expandir. Obrigada, gente. E tenha uma ótima semana. E vamos lá.